Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o COI, o Certificado de Operações Estruturadas. Eu aproveito para te fazer um convite. Se você ainda não é seguidor do canal Caminho para a Riqueza, aproveite esse momento, clique nesse botão vermelhinho logo aqui abaixo da sua tela e torne-se um seguidor. Nós subimos conteúdos relevantes para os seus investimentos todas as terças-feiras. Então vamos lá. No vídeo de hoje nós faremos uma dinâmica um pouco diferente, vai ser um formato mais parecido com uma entrevista, né, Daniel? Onde eu vou fazer diversas perguntas, vamos interagir com o Daniel e ele vai dar uma noção pra gente de como funciona o COI, vantagens e desvantagens, o que é o COI, enfim. Nós vamos desvendar esse ativo financeiro que está tão falado no mercado de investimentos brasileiros. Para começar, eu queria definir, né, o que é o COI. O COI ele é um ativo que você pode comparar a um pacote. Então, quando você compra um pacote de viagem, por exemplo, tem lá o aéreo, o hotel, né, a hospedagem, o translado, um city tour, tem, né, um combo ali, né, tem vários integrantes desse pacote. Você não consegue comprar só um, só o outro, é tudo junto. O COI, ele é um ativo financeiro que combina ativos de renda fixa com ativos de renda variável, derivativos e faz uma espécie de pacote, uma estrutura montada e que você participa daquela estrutura. Tá? Perfeito. Então, resumo, o investidor às vezes, nossa, mas o que é, como que você consegue isso? O como não importa. O que a gente garante é a estrutura, você só precisa de entender o payoff, que é o fluxo de pagamento. Se o evento é esse, eu te pago isso. Se aquilo outro, eu te pago aquilo. Então, dentro disso, o que está lá dentro são vários ativos, alguns de renda fixa, outros de renda variável, que te garante aquele fluxo de pagamento, tá? Então, é muito mais o que ele oferece do que como ele oferece, que é o importante para o investidor. Exatamente. O COI ele é híbrido, né? Ele não pode ser considerado nem um ativo de renda fixa, nem de renda variável. Pelo contrário, ele, por definição, é uma nota estruturada, né? Que combina ativos de renda fixa e renda variável num pacote, como você bem explicou. Exatamente, mas todo COI, por necessidade, ele tem que ser emitido por um banco. Tá? Só os bancos podem emitir COIs. Daniel, bom, a gente já passou por isso, como funciona o COI, então vamos para frente. Existem duas modalidades de risco do COI. Perfeito. Quais são elas e, rapidamente, como funcionam essas modalidades? Tem dois tipos de COIs. Aquele com o capital protegido e aquele que não te oferece o capital protegido, tá? Bom, fora esse risco, vamos falar um pouquinho do risco do COI. O COI você pode comparar a um CDB, sem o FGC. Então, o risco do COI é o risco do banco quebrar, tá? Bom, tem um outro risco. Mas aí eu não diria que é o risco do COI. Aí é você compreender certinho a estrutura que esse COI te oferece. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu tenho um COI onde o investidor em nenhum cenário perde dinheiro. Eu te garanto capital protegido. E você vai ganhar 2 vezes o que subir o índice Bovespa. É só um exemplo, tá? Não existe esse COI na prateleira. Eu estou criando algo para ficar fácil de você entender exemplos de COI. Então, isso seria um COI. Qual é o risco? E se o Ibovespa cair no período de 3 anos, por exemplo, e não tem como resgatar antes? Eu invisto hoje e só vou tirar o dinheiro daqui 3 anos. Você participa da alta integral do Ibovespa multiplicado por 2. Se subir, se o Ibovespa cair, eu te devolvo o capital daqui 3 anos e você não perdeu nada. Você teve um custo de oportunidade que é não ser remunerado por esse período. É um exemplo. Então o risco ali seria o custo de oportunidade, na verdade, é você
é o COI não pagar aquela remuneração esperada, devolver apenas o capital protegido. Perfeito. E você perdeu a chance de deixar aquele dinheiro investido num título de renda fixa que renderia CDI ou um pouco a mais do que o CDI. Perfeito, Seria exatamente isso. Só vou fazer uma correção. Ele, não é que ele não pagou a rentabilidade esperada. A rentabilidade que ele promete é valorização do Ibovespa multiplicado por 2. Se o Ibovespa não valorizou, tá? Então Exato. é isso que tem que ser entendido. Qual é a estrutura? Uma outra estrutura, e que está muito na moda, é eu pego um fundo de renda fixa ou de renda variável negociado nos Estados Unidos ou na Europa. Tá? Eu não vou entrar no mérito do porquê não é o fundo local, mas não é. É sempre ou Estados Unidos ou Europa, mas só para fazer um comentáriozinho é devido à diferença de juros interno Brasil, Europa e Estados Unidos. Então dá para fazer esse tipo de estrutura com ativos de lá, não os de cá. Bom, então imagina um fundo de renda fixa, fundo XDI, tá? Imagina um baita de um fundo no Brasil. Poxa, esse é um dos melhores fundos no Brasil, mas é um fundo lá fora. Então tem COIs que pagam tudo que o fundo lá fora render no período, multiplicado por 2, 3, 4, até 5 vezes e ainda garante o capital. Tá? Existe uma estrutura diferenciada chamada autocallable, onde são ativos de renda variável que, se performarem em dadas janelas de observação, ele vai pagar um cupom pré-fixado. O que é isso? Vou dar um exemplo muito simples para tentar se entender. Ações da Petro, da Vale, do Banco do Brasil. Começou hoje. Eu vou olhar daqui 30 dias, 60 dias e 90 dias. É naquele dia cravado. Se naquele dia todas as ações estiverem no mesmo nível do dia da entrada ou acima, eu pago um cupom pré-fixado que normalmente é de pelo menos 2 vezes o CDI. Então, se o CDI anual é de 6%, vamos dizer que é 0,5% ao mês. Eu falei que é 30, 60 e 90. Se no primeiro mês de observação as 3 ações estão para cima, então eu te pago 0,5%. No segundo eu te pagaria 1%. Em 90 dias eu te pagaria 1,5%. Então o investidor é indiferente se vai pagar o cupom na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª, na 20ª observação. O importante é que em alguma dessas observações os 3 ativos estejam acima do dia de início. Tá? E se nenhuma delas, em todas elas, um desses ativos estava para baixo, eu não pago nada, eu te devolvo o capital investido sem risco nenhum. E existe sim COIs que te garantem uma taxa. Por exemplo, eu te pago tudo que o fundo de renda fixa lá fora render, mais uma taxa garantida. Se lá fora der prejuízo, eu te dou 10% em 3 anos. Mas nesses cenários, o investidor vai perceber o seguinte, que o cupom garantido, que é certeza que vai render, é menor do que o CDI. Normalmente alguma coisa entre 50% e 70% do CDI garantido, mais tudo que render o ativo lá fora. Aí nessa estrutura sem alavancagem. Então veja que o COI, o limite é a imaginação. Você pode empacotar qualquer tipo de estrutura e oferecer qualquer tipo de rentabilidade. Dá para perceber que ele combina diversos ativos e também muita flexibilidade e criatividade. Né? Perfeito. É um produto realmente mutável a gosto do investidor. Né? E normalmente é uma troca de liquidez por alavancagem. O que eu quero dizer com isso? O COI você não consegue resgatar antes. Investiu hoje, você escolhe 2, 3, 5 anos. Tá? Mas você tem o capital garantido e não vai receber só o que rendeu o fundo lá fora. É o que render multiplicado por 2, 3, 4, às vezes 5 vezes. E ainda a proteção garantida. Você troca proteção e alavancagem por liquidez. Porque num fundo você investiria, você resgata a hora que você quiser. O COI não, tem que esperar 3, 4, 5 anos. Enfim, se o investidor perguntar qual a rentabilidade do COI e qual a forma de remuneração, não dá para X. responder. Depende do COI.
depende de como ele foi estruturado, como ele foi modelado. Perfeito. Certo? Perfeito. E Daniel, e os impostos? Tem imposto? Como é que funciona? COIs são tributados assim como os ativos de renda fixa ou os fundos de investimentos, com exceção dos FIAs, que tem tributação diferenciada, ou seja, escala regressiva. Até 6 meses, 22,5%, 6 meses a 1 ano, 20%, 1 ano e 1 dia, 17,5%, e a partir de 2 anos e 1 dia, 15%. Muito bom. E Daniel, a gente ouve falar também em notas estruturadas. Tá? Qual a relação do COI com as notas estruturadas? É literalmente a mesma coisa. No exterior, Estados Unidos e Europa, COI não se chama COI, chama nota estruturada, é o nome que trouxeram para o Brasil. É a mesma coisa, COI ou nota estruturada é literalmente o mesmo ativo. Ou seja, essa é a versão brasileira do que se chama nota estruturada lá fora. Exatamente, e que muita gente pensa, nossa, isso é uma novidade, pelo contrário, o mercado europeu é até maior do que o americano para esse ativo, para as notas estruturadas, e é muito, mas muito, muito, muito comum e muito negociado lá fora. Existem trilhões nesse tipo de ativo nos Estados Unidos e Europa. No Brasil, sim, é uma novidade. Vamos lá, Daniel, você já comentou no início desse vídeo, mas eu gostaria de reforçar. Qual a segurança para o investidor investir no COI? Então tá bom. Entenderam que o COI... Bom, se o COI tem o capital protegido, você tem zero risco de perder dinheiro, salvo uma exceção. O banco emissor quebrar. Não tem FGC. Mas você vai reparar que quem emitem esses COIs normalmente são os bancos internacionais. Você tem alguns nomes. É o Credit Suisse, é o Goldman Sachs, é o Citibank, o JP Morgan, o Morgan Stanley, o BNP Paribas, entre outros. Qualquer banco todos está os bancos nesse porte. Então, digamos assim, que é um risco muito, muito, muito baixo. O risco do COI é muito mais atrelado à estrutura dele. Por exemplo, no meu exemplo anterior, né? Eu te pago 2 vezes o que rendeu o Ibovespa não render, aí você não ganha nada. Ou autocallable, uma das ações está para baixo e você não receber nada. Então é muito mais não dar certo aquela aposta do que a quebra do emissor em si. Que existe esse risco, é literalmente um CDB, o risco é um CDB sem a garantia da FGC. Ou seja, o risco é a qualidade de crédito do banco emissor do COI. Perfeito, perfeito. Tá? É isso aí. Tá certo. Mais alguma coisa? Sim. Vamos lá. Qual o valor mínimo que o investidor pode investir num COI e quanto aos prazos e rentabilidade? Quanto ao valor mínimo, isso hoje é muito flexível. Já tem COI para R$1.000 ou R$5.000. Tá, um mínimo de 5.000 e pode fazer de 1.000 em 1.000. Prazo... Exato, não tem, normalmente, né? Aí você pode pegar um autocallable de 3 meses ou 6 meses até um longo prazo de 5 até anos. 7 anos eu já vi. 7 anos. Então varia muito, muito, muito. Não dá para responder. Cada COI é um COI, pode ter um vencimento diferente. Bom, por fim, tudo bem que tudo que você comentou já dá para capturar essa pergunta que eu vou fazer agora. Mas vamos ser bem pragmático. Quais as vantagens para o investidor investir num COI? Eu vou tentar ser objetivo. Tá bom. Então pode ser que sim, pode ser que não. Daniel, até agora eu não vi a vantagem real. Bom, os fundos lá de fora, quando você olha o histórico, você vê que esse fundo já está no mercado há 10, 12, 15 anos, rendendo em média 3, 4, 5%. Na hora que você faz a continha e fala, olha... Se ele entregar o que ele está entregando, eu recebo 500 do CDI, dado a alavancagem. Se ele entregar metade do que ele entregou historicamente, eu recebo 300 do CDI. Se ele entregar muito mal, eu ganho 150 do CDI. E se, olha, eu sou um cara muito azarado e lá não performar, eu não perco nada, eu deixo de ganhar. O resumo da ópera é, ao analisar a estrutura, é abrir mão de liquidez para dar um salto em rentabilidade sem correr risco. Porque se der errado, você tem o capital de volta.
Você só poderia ter um rendimento de 300, 500 do CDI através da renda variável, negociando ação. Não tenho perfil para isso, mas gostaria de ter coragem, ou gostaria de que tivesse um ativo que me permitisse ganhar tanto quanto na renda variável, sem correr risco nenhum. Qual é o risco? O risco é deixar de ganhar. Esse caminho é o COI. Bacana. Respondeu? Respondeu, mas eu gostaria de incrementar um pouco mais. Eu vejo também algumas outras vantagens, né? A gente comentou a falta de liquidez ali, mas existe COIs mais flexíveis, né? Os autocallables, por exemplo, apesar de ele não ter uma liquidez imediata, a liquidez dele pode não ser tão curta assim. Então, claro, pode acabar na primeira observação, então, que vai ser em 3 ou 6 meses. Então eu diria que como vantagem, você tem várias. Você tem a criatividade, você tem a flexibilidade, e uma coisa que a gente não comentou, mas que é importante, né? Diversificação. E, por exemplo, imagina um investidor que ele tem o perfil moderado, mas ele tem vontade de participar da alta da alta da bolsa ou da alta do dólar, de algum ativo mais agressivo. Ele tem vontade de participar, ele acredita na alta de um ativo mais agressivo, ele quer participar dessa alta, mas ele tem medo de perder dinheiro. Perfeito. O COI resolve esse problema. Resolve. Porque o COI ele tem o capital protegido, né? Ele existe a modalidade, a maioria dos COIs são na modalidade de capital protegido. Então ele não vai existir a possibilidade de perda do capital investido. O problema ali é o custo de oportunidade que ele pode incorrer, mas a perda do capital não. Então através do COI ele consegue participar de qualquer coisa que ele pensar. A alta de uma ação, a alta do índice Bovespa, a alta do dólar, do ouro, de alguma outra commodity, de uma cesta de ações, enfim, ele consegue... Dúvida, é uma maneira de você sair do risco Brasil e do cenário Brasil e estar participando de ativos na Europa, nos Estados Unidos, que não tem nenhuma relação com a nossa política, com o nosso cenário macroeconômico. Perfeito. Então, para o investidor mais moderado, mais conservador, ele consegue participar aí de ativos mais voláteis. Ele consegue ter a possibilidade de ganho expressivo sem correr risco para isso. Maravilha. E por fim, qual a grande desvantagem, se é que há, do investidor investir no COI? A desvantagem do COI é a questão da liquidez. E não tem a garantia do FGC, né? Eu não vejo um problema, porque os emissores normalmente são bancões internacionais de um porte muito, muito, muito grande. Maravilha, obrigado. Espero que você tenha gostado. Compartilhe conosco. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outros investidores, tá? E contribuir com a educação financeira deles. Mais uma vez, eu deixo um convite. Se você ainda não é seguidor do canal Caminho para a Riqueza, clica aqui nesse botão vermelhinho logo abaixo da sua tela e torne-se um seguidor, ok? E pode apostar, se você gostou desse vídeo, certamente vai gostar deste outro também.